Olá, sejam bem-vindos a mais um Linkados na área em casa, um programa feito por nós, alunos de jornalismo da SPM São Paulo. O programa de hoje vai ser um pouco diferente. Nós estamos cada um em sua casa em respeito à quarentena. Muito prazer, eu sou o Pedro Yamada. E eu sou o Pedro Lopes. Hoje com a gente no Linkados vai estar um dos maiores influenciadores do Brasil. Bom, ele se formou em jornalismo pela Unip em 2013. Ele passou também pela Rádio Web nos anos de 2012 e 2013. Logo após, ele acabou migrando para o YouTube, onde foi um dos fundadores do canal Futebol nas Quatro Linhas. E até então, ele ainda era conhecido pelo seu nome verdadeiro, que no caso é Bruno. Ele também foi nomeado pela Forbes como um dos 90 destaques brasileiros na Forbes Under 30, e hoje ele é apresentador do canal Desimpedidos, e foi onde ele ganhou o apelido de Fred, pela sua semelhança com o atacante do Cruzeiro, Fred. E hoje aqui com a gente, Bruno Carneiro, o famoso Fred. Fred, muito obrigado aí pela presença hoje. Fala, manos, beleza? Pô, prazer é meu, obrigado pelo convite, obrigado por essa moral toda aí que vocês deram nessa apresentação, tô com moral com vocês, pô, gostei bastante. Tanto que vocês falaram, ele acabou migrando pro YouTube, eu fui mandado embora mesmo da Rádio Web, mas fez essa migração mais conhecido como foi mandado embora do seu emprego e acabou indo pro YouTube, ainda bem. Bom, agora roda a vinheta que daqui a pouco tem mais Fred para vocês. Assim como quase todos os garotos, você teve o sonho na infância de um dia ser jogador profissional de futebol. Quando foi que você percebeu que esse sonho já não seria mais tão possível e então decidiu migrar justamente para o jornalismo? Eu percebi meio tarde, viu? Percebi com 22 anos. Uma vez eu fui fazer uma peneira em Itaquera, cara, muito longe de Itaquera, que era um processo seletivo para ir para o Mogi Mirim. E ali tinham jogadores bem mais velhos que eu, de até 25 anos, e foi num campo horroroso, assim. E teve um cara que, inclusive esse de 25 anos, ele era italiano, cara, que falava muito bem português. Ele saiu da Itália e veio tentar a vida aqui no Brasil. Ele me contou toda a história dele e eu falei, mano, esse cara lutou muito mais do que eu. Então, realmente, eu acho que não é pra mim, cara. Eu não lutei nem um terço do que esse cara lutou. E se bobear, eu vou estar tirando o espaço de alguém que mereça mais do que eu. E aí, nessa hora, eu falei, bom, não é pra mim, então deixa eu focar dias nos meus outros objetivos que eu tenho de vida. Fred, e nesses outros trabalhos que você fez, você acabou ano passado disputando um campeonato promovido pela EA, que foi o modo volta, que você viu assim para divulgar o FIFA 20, esse novo modo. E como foi para você representar o nosso país no campeonato internacional e ainda ser campeão ao lado do Falcão, que é um grande ídolo assim para você? Cara, até me arrepia, velho. Me perguntam muito pouco desse comentário. Legal que vocês perguntaram aí. Cara, desde pequeno, um dos meus grandes sonhos sempre foi representar o Brasil, sabe? Independente de se fosse jogando futebol, futsal, futebol de rua, que é no caso desse modo volta. Então, lá eu acho que eram 16 nações disputando o campeonato e, cara, ser uma delas e representar o Brasil com vários amigos do meu lado e principalmente com o meu ídolo, vestindo o mesmo uniforme que eu, e a gente passando de fase, cara, foi um campeonato que a gente deu muito a vida mesmo, porque a gente sabia da importância, a gente sabia que aquilo ia marcar nossas vidas para sempre, porque a gente estava disputando o campeonato em Londres, representando o Brasil, então se a gente trouxesse esse título para casa, a gente ia guardar com muito carinho. Então tem o troféu aqui em casa até hoje, vou guardar para sempre na minha vida, sem sombra de dúvidas, até hoje o meu título mais importante. Qual foi o adversário mais difícil lá? O adversário mais difícil, cara, foram os ingleses na semifinal. Na semifinal foi bem difícil. Na final a gente pegou a Holanda, que foi difícil também, mas só que a gente acabou tendo até um pouco mais de facilidade, não teve tanta emoção quanto na semifinal. Na semifinal a gente ganhou de 1-0, na final a gente ganhou com um placar um pouco mais elástico, e é legal, mano, porque, assim, sendo honesto, a maioria dos influenciadores e jogadores que estavam lá eu não conhecia tanto. E aí lançou o jogo, eu comecei a jogar o modo volta, eu comecei a encontrar todo mundo no videogame. Aí eu falei, caramba, a gente jogou contra esses caras tudo aí, mano, e ganhamos, então isso acabou valorizando mais ainda a nossa conquista. E fala pra gente também, comenta um pouquinho qual foi a importância da Rádio Web do futebol nas quatro linhas
para você ser quem você é agora? Cara, total, velho. Total, assim, não, óbvio que seria injusto atribuir tudo a esses dois fatores, porque tem a minha determinação, tem a minha busca por informação, tem a minha busca por me superar, tem a minha busca de criar minhas chances, tem a minha busca de se inspirar em pessoas que eu admirava na época e que admiro até hoje. Mas realmente a minha experiência na Rádio Web, cara, sou muito grato à Rádio Web, sou muito grato principalmente à minha professora da faculdade, que é a Nina Pross. Ela me viu fazendo um boletim numa aula de radiojornalismo, ela gostou. Eu falei para ela que eu estava procurando um estágio, que eu queria muito largar o meu emprego, que eu trabalhava com seguro de automóvel, que eu queria largar meu emprego e ir atrás do meu sonho. Ela acreditou nisso, me indicou para uma amiga dela, Daniela Madeira, inclusive, que é uma das donas da Rádio Web. E aí deu certo, cara. Consegui o estágio, fiquei lá por 2 anos, consegui 3 prêmios jornalísticos, mas mais do que prêmios, eu ganhei a vivência, né, cara? Porque lá eu era repórter, eu era redator, eu que fazia as pautas, eu que editava o áudio, eu que fazia tudo, cara. Eu que produzia para me deslocar para as entrevistas, para as coletivas, enfim. Então, ali foi um aprendizado muito grande na minha vida. Então, sou muito grato à Rádio Web. Falei brincando aqui no começo que fui mandado embora, porque realmente eu fui mandado embora, mas sou muito grato mesmo por tudo que eles me proporcionaram, assim. E sobre o futebol nas 4 linhas, pô, cara, é uma das grandes viradas da minha vida. Foi ter entrado no futebol nas 4 linhas, foi ter acreditado no projeto do Rafa, foi ter proposto para ele do futebol nas 4 linhas não ser só um blog, não ser só um site, ser um canal de futebol também, porque eu sempre quis aparecer muito. Então, eles toparam essa ideia. E aí, a partir daí, foi competência nossa, minha, do Rafa e do Léo Sui, e, obviamente, dos entrevistados que gentilmente aceitaram dar entrevista pra gente. Então, a gente ficou muito feliz, foi de uma valia muito grande, também me deu uma experiência muito grande. E com certeza são 2 fatores importantíssimos na minha carreira, que se não tivesse passado ou por um ou por outro, dificilmente eu estaria no patamar que eu tô. Quando você fez o teste para ser apresentador do Desimpedidos, você se autodeclarou palmeirense, como um bom palmeirense, lógico. Você ficou com um pouco de receio de não ser aceitado pelas torcidas rivais e tudo mais? Demorei uns 6, 7 meses para demonstrar que eu era palmeirense, porque realmente eu não aguentei, cara. Eu tentei omitir, mas só que meu coração falava mais alto, que aí foi quando teve o título da Copa do Brasil em 2015, que aí não teve como. Eu postei story, eu gritando, chorando, feliz da vida. Então ali eu me declarei palmeirense, e a partir daquilo ali também eu sempre achei uma bobeira tão grande os caras omitirem o time que eles torcem, sabe? Então, além de eu não concordar com esse comportamento, porém entender, porque eu sei que principalmente quem trabalha em estádio já sofreu violência ou pode vir a sofrer violência por conta da torcida babaca que acha que o cara torcer para um outro time vai interferir na forma que ele vai passar a informação dele, mas também foi muito de encontro com aquilo que eu acredito que eu tenha um papel de mudar no futebol, cara, de mudar a cabeça de alguns torcedores e de tratar o futebol como entretenimento mesmo, não como essa guerra que muitos torcedores lidam. E Fred, avançando mais um pouquinho lá para 2016, vocês aí do Desimpedidos ganharam um programa na grade da Fox Sports. Como foi para a equipe toda se adaptarem à TV, já que no YouTube vocês conseguiam, podemos dizer assim, mais soltos e falar coisas que geralmente na TV pesam mais? Cara, sinceramente, a gente não teve que se adaptar muito não, viu, Pedrão? Porque era uma produção independente. A gente gravava com os nossos câmeras, com as nossas câmeras, no nosso estúdio, com os nossos personagens. O diretor já fazia parte do nosso elenco. Então, a gente, por exemplo, acho que durou, 3 meses nosso projeto com a Fox. A gente foi na Fox 2 vezes, cara, para assinar o contrato e depois para fazer uma entrevista com o Benja. Então, não tinha uma proximidade, entendeu? Então, é óbvio que, mano, eu fico muito feliz por eles terem dado essa oportunidade pra gente, por ter dado o projeto, por ter acontecido esse projeto, mas eu nem considerava como, tipo, pô, trabalhei na TV mesmo, sabe? Tipo, pô, de fato, tô ali tendo uma oportunidade na TV, porque era um projeto que, enfim, a gente fazia muito lá dentro da nossa casa mesmo. Então, a gente não teve tanta adaptação. É óbvio, por exemplo, um dos quadros
a gente falava que era o Partido da Zoeira, que era uma das coisas que deu certo no Desimpedidos. E eles tiraram esse quadro, porque era na época de eleição, e eles podiam ter uma série de problemas com a justiça eleitoral por conta das nossas brincadeiras, assim, não eram brincadeiras de mau gosto, eram brincadeiras sadias, mas só que por conta da legislação, que é um pouco mais dura na televisão, a gente teve que abrir mão desse quadro. Mas adaptação, assim, tipo, nossa, mudou isso, mudou aquilo, cara, não senti nenhuma diferença, não. E, assim, Fred, em todos os seus programas, você sempre demonstrou a sua admiração pelo Cristiano Ronaldo. E como foi para você poder ter entrevistado ele, poder ter conhecido ele na sua vida, tanto pessoal quanto na sua vida profissional? Cara, foi sensacional, velho. Sensacional. Uma das grandes experiências da minha vida. Eu tava muito preparado, tava muito ansioso, tava nervoso, obviamente. Acima de tudo, eu tava muito confiante. Então, eu já tinha sonhado muitas vezes com essa situação. Então, quando ela aconteceu, eu tava realmente muito preparado. E eu sabia que ela ia acontecer algum dia, porque eu acredito muito nos meus bagulho mesmo, mano. Quando eu coloco na cabeça, às vezes eu falo para as pessoas, ou às vezes eu guardo para mim mesmo. E nesse caso do Cristiano Ronaldo, eu tinha muita confiança que ia acontecer um dia. Então, quando aconteceu, eu estava muito bem preparado. Agora, falando do Cristiano Ronaldo na minha vida pessoal, essa eu não estava preparado. Sendo bem sincero, eu não esperava ele, cara, me tratar como amigo mesmo na segunda entrevista que a gente fez, começar a me seguir no Instagram. Eu não estava contando com isso. Eu não contava nem que ele fosse lembrar de mim. Porque, por exemplo, guardadas as proporções, eu faço muitas entrevistas por dia. Por exemplo, depois daqui eu tenho mais 3, 4 entrevistas só hoje. Então eu pensei, pô, se eu tenho tudo isso de entrevista, imagina o Cristiano Ronaldo, deve fazer 1 milhão. Como é que ele vai lembrar do rosto de todo mundo? E, mano, ele lembrou de mim, cara. Ele me tratou muito bem. E acima disso, porque é meio fácil as pessoas me tratarem bem, mas só que é mais difícil as pessoas tratarem minha equipe inteira bem. E ele fez isso, cara. Fez questão de ser atencioso e de ser carinhoso com a equipe inteira, com todo mundo que estava trabalhando ali. Então, realmente, ele é um ser humano muito especial. Agora conta pra gente aqui o que todo mundo fala. O cara é cheiroso mesmo? Mano, é o que eu sempre respondo para todo mundo. Nos dias que eu entrevistei, eu tava mais cheiroso que ele. Porque no primeiro ele tava gravando um comercial e eu tava ali, né? Pô, eu me arrumei como se eu fosse encontrar o amor da minha vida, cara. Pensei na melhor roupa. Fiquei meia hora arrumando o cabelo e tal. Tava, realmente parecia que era um encontro com a mulher que eu falava, nossa, meu Deus do céu, preciso muito que essa mulher goste de mim. Então eu tava bem cheirosão. E ele, como tava jogando ali, não tava cheiroso não, mas também não tava fedido não. Tava neutro. Agora fala pra gente um pouquinho quando vocês foram cobrir a Copa do Mundo de 2018 lá na Rússia. Qual era a expectativa da equipe do Desimpedidos para ir cobrir esse evento? E se você puder contar pra gente também uma história engraçada que aconteceu lá? Mano, assim, a gente não tinha muita expectativa não, porque a gente não... O planejamento que a gente tinha era, pô, a gente vai ficar lá os 50 dias de Copa do Mundo, né? De jogos deu mais ou menos uns 35, 36, só que a gente chegou um pouco antes e foi embora um pouco depois. Então esse era o único planejamento que a gente tinha. E das coisas, óbvio que a gente pensava em uma matéria ou outra, mas na maioria das vezes era no feeling, cara. Tanto que a minha aproximação com o pessoal da torcida verde e amarela, ela se deu acidentalmente. A gente estava andando pro estádio, e aí eu acabei encontrando eles, e aí gostei daquela energia, senti que era uma forma diferente de assistir a seleção brasileira, e aí fui e comecei a assistir os jogos com ele. Tanto que, mano, tem até vou até colocar aí uma história engraçada, o Bolivão ficou bravo comigo em um dos jogos, porque eu fui com os caras e não avisei ele. Mas só que, cara, eu tinha que fazer o vídeo render ali naquele momento, então depois ali a gente até se desentendeu de leve, mas depois trocou ideia e tava tudo certo. Agora, como eu já citei antes, na sua apresentação, você foi nomeado pela Forbes como um dos 90 destaques brasileiros na categoria abaixo de 30 anos. E qual foi a sensação para você ter olhado o seu nome ali na revista e saber que aquilo é fruto do seu trabalho, saber que é fruto do seu esforço? Cara, muito boa. Eu me arrepio toda vez que eu falo, inclusive ela tá aqui, ó. Peguei um exemplar e, cara, para mim foi até o que eu falei nos stories da época, assim, que eu sempre gostei muito de uma música do Bruno Mars, que ele fala, inclusive, que um dia ele vai estar na Forbes, que ele vai jogar basquete com o presidente, que ele vai conquistar uma série de coisas que em vários lugares vão estar falando o nome dele. E eu acho que essa música foi lançada, eu tinha uns 22 anos, mais ou menos, 23. Quando eu ouvi, eu falei, cara, essa música, mano, vai ser a música da minha vida, eu quero muito
realizar meus sonhos do mesmo jeito que esse cara tá realizando. É óbvio que eu jamais vou jogar basquete com o presidente, porque o presidente não deve saber jogar basquete. Era realizar esses sonhos de uma forma figurativa, mas acabou que uma delas aconteceu de fato, que foi sair na Forbes, cara. Então, pra mim, mano, eu não consigo nem explicar a sensação. O orgulho da minha irmã, que fez questão de ir numa banca de jornal e comprar uma revista e folhear e olhar que eu tava lá dentro. Minha mãe morrer de orgulho, meus familiares, meus amigos e, cara, acima de tudo, eu, mano. Porque sou muito viciado em conquista, sou muito viciado em cada vez mais elevar meu nome, cada vez mais ser o embaçado mesmo, mano. Porque eu gosto, é isso que me nutre em tudo. Então, tá na Forbes ali, foi uma das grandes realizações também. Já usei bastante esse termo aqui na entrevista, mas é porque realmente, felizmente, tenho bastante realizações incríveis na minha vida e essa, sem sombra de dúvidas, foi uma delas. Cara, agora fala um pouquinho pra gente dessa parada que tá acontecendo recentemente, que foi você ter feito um processo de 2 meses como jogador profissional lá do Magnus Futsal. Qual foi a sensação para você? E se você também tinha noção da pressão que um jogador de futsal profissional sofre? Cara, da pressão de um jogador de futsal, eu honestamente já tinha noção sim, porque se bobear eu sofro uma pressão até maior. Assim, eles têm a pressão deles, né, por conta, porque, mano, é o trabalho deles, né? Tipo, eles têm que desempenhar ali, porque se eles não jogarem bem, eles são dispensados do clube, são negociados, enfim. Nesse aspecto, é óbvio que não tem comparação. Mas pressão de outras pessoas indo te assistir, de outras pessoas te cobrando e exigindo um desempenho, eu sempre tive noção porque eu passo por isso, né? Porque eu faço os desafios, tenho o Super Clássico, tenho a Supercopa, tenho outros jogos que eu participo e sempre as pessoas estão me cobrando, seja no estádio, ginásio ou quadra, ou seja, mano, no restaurante, na porta da minha casa, na porta da produtora, numa festa que eu vou. Então, realmente, eu recebo essa cobrança. Eu recebo cobrança até quando o Palmeiras perde, mano. Como se fosse culpa minha. Tem dia que o Palmeiras perde, eu não saio, porque senão os caras ficam me enchendo o saco, perguntando coisa e eu não tenho mais paciência, não. E, assim, essa experiência de jogador, cara, ela não durou 2 meses, não, mano. Ela durou muito mais, cara. Durou uns 5 meses aí. Porque se eu tivesse só ido para Sorocaba sem me preparar antes, eu tenho certeza absoluta que eu não aguentaria o ritmo. Principalmente na questão física. Na questão técnica, talvez eu conseguisse me adaptar, mas na questão física, estava me preparando desde setembro. Então, setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, só 7 meses, cara. Desde o Super Clássico, mais ou menos? Um pouco antes do Super Clássico. É óbvio que eu aproveitei a preparação para estar bem para o Super Clássico, mas o foco sempre era o Magnus. E deu certo, cara. Você pensou em continuar como jogador de futsal? Cara, muita gente me pergunta isso e eu não descarto. A gente tá passando por um momento muito complicado, né? Porque ninguém tá treinando, ninguém tá jogando, o esporte tá parado no mundo inteiro praticamente. Então, quando as coisas voltarem ao normal, por que não? Não descarto. Pode ser que isso aconteça sim. Entendi. Primeira vez que tô falando isso, hein? Infelizmente, nosso tempo tá acabando. Mas a gente recriou um quadro aqui, que é um quadro de perguntas e respostas bem simples e rápidas, mas a gente decidiu dar o nome de Toca Me Voe, que é para poder homenagear o seu quadro no Futebol das 4 Linhas. Que fofinhos, mano. Gostei, cara. Que da hora. Nunca fizeram isso comigo. Da hora. Então, podemos começar aí? Pode, lógico. Tá, então. Aquela pergunta simplesinha que todo mundo faz. Libertadores ou Champions? Libertadores. É bem mais emocionante. A Champions, mano, a qualidade técnica é maior, mas a Libertadores é muito mais legal de viver, de estar dentro do campo, de estar na arquibancada, de jogar, eu imagino também. Ronaldo Fenômeno ou Romário? Romário, muito mais inspiração para mim e já me deu muito mais moral também. O Ronaldo só foge de mim. Qual o mais doloroso? 7-1 ou eliminação para a Bélgica? Não tem nem comparação. 7-1, cara. Por mais que eu estava no estádio, né? Que foi a eliminação da Bélgica. E o outro 7-1 eu estava dentro de casa sozinho. Dói muito mais o 7-1, né, cara? Porque a gente vai ficar com essa mancha para sempre, entendeu? Tipo, a gente, nossa geração, nossos filhos, nossos netos, bisnetos. Tanto que na Rússia eu senti um pouco disso, cara. A gente gritava lá com os brasileiros, cantando e tal. Qualquer país ficava fazendo um sinal de 7, assim. Então vai ser uma zoeira eterna com a gente. Bom, agora um que, assim, particularmente eu imagino que seja um pouco mais difícil, mas aniversário do Fred ou um dia do camarote de Salvador?
Rapaz, isso é difícil mesmo, hein, mano? Olha, um dia só? Não, se for escolher um dia só, aí é meu aniversário. Eu tô com as pessoas que eu amo ali e a festa sai do jeito que eu penso e as pessoas ficam comentando, assim. Porque, por exemplo, se eu pudesse levar todos meus amigos para Salvador, seria lindo, maravilhoso. Mas como eu não posso, eu trago a energia que eu sinto no Camarote Salvador para os meus amigos, para eles terem um momento parecido que eu tenho lá, que inclusive trouxe o Camarote Salvador, digamos assim, para São Paulo, para todo mundo ter essa experiência, e acho que eu consegui passar com êxito. Você pode falar, né, Pedrão? Você estava lá, né? Tava também lá. Agora, para finalizar, acho que são duas coisas que eu tenho certeza absoluta que o Brasil para ver. Super Clássico ou Supercopa Desimpedidos? Mano, essa é bem difícil, cara. Essa eu vou muretar. Então, como Fred, vou dar essa roubada aí. Como Fred, eu gosto da Supercopa por conta de todo esse meu envolvimento. Como Bruno, que é a questão de performance e de desafio e de jogar, eu prefiro o Super Clássico. O papo tá muito bom mesmo, mas infelizmente o nosso tempo já acabou. Você aí que está assistindo a gente, não esquece de mandar sugestão de pauta no Facebook da Agência de Jornalismo. Eu queria agradecer novamente a você, Fred, por ter aceitado o convite. É muito importante para a gente poder trocar ideia assim com uma pessoa que a gente se inspira realmente, que a gente vê os trabalhos sempre, que a gente acompanha sempre, então é muito importante. Então, muito obrigado de coração mesmo por ter aceitado. Fechado, Pedros. Foi um prazer falar com vocês, manos. Vocês têm muito futuro, cara. Continuem aí. Foi uma entrevista muito legal, muito gostosa. Porque, assim, vou até abrir meu coração. Normalmente a gente faz muita entrevista, cara, e tem bastante entrevista chata, não vou negar, entendeu? Porque na maioria das vezes as pessoas não conseguem conduzir muito bem a entrevista. E vocês conduziram muito bem, conseguiram me deixar super à vontade. Então, mano, sigam nessa linha aí que vai dar tudo certo pra vocês. Trabalhando, se dedicando sempre. Bom, muito obrigado. Eu agradeço a equipe do Linkados, que está sempre ajudando a gente para realizar nossos trabalhos, e a nossa professora Eide Vargas. E esse foi mais um Linkados na área em casa, pessoal. Até a próxima.